Que bênção de Deus podermos mais uma vez estar juntos para o encontro com a palavra. Abra a sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas e siga comigo a continuação do estudo da Bíblia. Antes de passarmos para o livro de Crônicas, gostaria de acrescentar mais uma coisa a respeito dos livros de Primeiro e Segundo Reis. Sei que o estudo dos livros histórico-literários da Bíblia envolve muita leitura e estamos dando uma perspectiva geral deles para que quando você for ler sozinho, os entenda melhor. Primeiramente, observe que nos livros de Primeiro e Segundo Reis, Deus trata dos reis que, de certa forma, ele nunca desejou que o povo tivesse. Observe quanta paciência Deus teve com os reis ímpios, especialmente com os do Reino do Norte. Observe também como Deus pacientemente os alertou antes que todos aqueles períodos de escravidão sobreviessem sobre os israelitas. E por último, veja como Deus também respondeu às orações dos reis ímpios, o que levanta algumas questões teológicas muito interessantes. Por exemplo, o rei chamado Jeoacás era um rei muito ímpio que orou pedindo ajuda de Deus e Deus o ouviu. Deus o livrou dos assírios. O fato de Deus ter ouvido a oração de um rei tão ímpio como esse levanta algumas questões. Muitos acreditam que Deus só responde às orações dos crentes que estão em comunhão com Ele. Aqueles que estão quites com Deus, vamos dizer assim. Eu não encontro esse conceito nas Escrituras. Nas Escrituras, Deus ouviu a oração dos publicanos, Deus ouviu as orações dos pecadores e Deus ouviu as orações dos reis ímpios. Hoje, se o filho de um homem ímpio sofrer um acidente e esse homem baixar sua cabeça e orar a Deus pedindo que a vida de seu filho seja salva, será que Deus não ouvirá sua oração? Deus pode ouvir a oração de qualquer pessoa, a qualquer hora. Essa verdade está ilustrada para nós nos livros de reis. Nesses livros do reino você não vê apenas a paciência e o amor de Deus para com aqueles reis ímpios, mas também vê Deus respondendo suas orações. Observe as evidências da misericórdia de Deus. Quando o Reino do Norte estava prestes a cair e ser extinto, nunca mais se ouviria falar dele novamente. Muitas pessoas desertaram e foram para o Reino do Sul. Essas deserções são uma evidência da misericórdia e do amor de Deus. Elas também mostram por que Judá, o Reino do Sul, tornou-se tão forte. O Reino do Sul tornou-se muito forte porque muitas pessoas do Reino do Norte desertaram para Judá antes que o Reino do Norte caísse. Essas deserções demonstram o amor e a misericórdia de Deus quando o vemos resgatando alguns remanescentes do Reino do Norte antes que esse reino caísse e se extinguisse. Primeiro e Segundo Reis são seguidos de Primeiro e Segundo Crônicas. Os livros de Primeiro e Segundo Samuel e Primeiro e Segundo Reis cobrem um período da história que vai de 1000 a.C. até 500 a.C. Primeiro e Segundo Crônicas relatam o mesmo período da história. Os antigos organizadores dos livros do Velho Testamento colocavam os livros de Crônicas junto com os livros de Esdras e Neemias. O hebraico dos livros de Crônicas é tão semelhante ao dos livros de Esdras e Neemias que muitos estudiosos acreditam que Esdras tenha escrito todos eles. Somente quando os livros do Velho Testamento foram organizados pela última vez é que os livros de Crônicas foram agrupados aos livros de Samuel e de Reis, porque todos esses 6 livros tratam do mesmo período da história. Quando percebemos que os livros de Crônicas falam do mesmo período da história coberto pelos livros de Samuel e Reis, nos perguntamos por que Deus abordou o mesmo período da história pela segunda vez. Há muitas respostas para esta pergunta. A primeira delas é que a repetição é a essência da educação. Se você não repetir, não consegue ensinar. Se eu perguntasse a você quanto é 7 vezes 8 ou 8 vezes 6, talvez você dissesse o resultado de cabeça. Mas se eu perguntasse quanto é 37 vezes 33, provavelmente você pegaria um papel e um lápis para fazer a conta. Você pode multiplicar números baixos porque você decorou toda a tabuada repetindo muitas e muitas vezes, não é? Por isso eu repito, a repetição é a essência da educação. Se você não repetir, não conseguirá ensinar. O objetivo da repetição nas Escrituras é ensinar e enfatizar. Você já reparou como as coisas se repetem na Bíblia? A descrição da criação é repetida 2 vezes no livro de Gênesis. As leis de Moisés são repetidas no livro de Deuteronômio. A biografia de Jesus Cristo é repetida 4 vezes no Novo Testamento. E esse período da história dos hebreus é repetido nesses livros histórico-literários do reino.
Se o objetivo da repetição nas Escrituras é enfatizar, o que precisamente então está sendo enfatizado nos livros de Crônicas com a retomada desse período histórico? O que Deus quer enfatizar relatando esse período da história 2 vezes? Nós já descobrimos pelo menos uma resposta. O que é importante na literatura do reino, presente nos livros de Samuel, nos de Reis e repetido nos livros de Crônicas, é o reino de Deus. O reino de Deus é um conceito muito importante no Novo Testamento. Jesus e João Batista pregaram sobre esse assunto. Jesus disse que o reino de Deus deve ser nossa prioridade número 1 na vida e em nossas orações. De acordo com Jesus, o reino de Deus é o objetivo do novo nascimento. Jesus falou para os líderes religiosos de sua época que se eles não dessem frutos para o reino de Deus, Deus tiraria seu reino de Deus deles e o daria àqueles que frutificassem. Jesus disse: será assim? Ou você cai na pedra e é quebrado, ou ela cai sobre você e o reduz a pó. Por que Deus movimentou seu quartel-general tantas vezes na história? Da Terra Santa para a Turquia, da Turquia para a Europa, da Alemanha para talvez a Inglaterra, da Inglaterra para o lado oeste do mundo e provavelmente agora para a Coreia. Deus deslocou seu centro de operações tantas vezes porque o povo não produziu frutos ao seu Deus. Se o fruto para o reino de Deus é tão crucial, então concluímos que o reino de Deus é muito importante. O reino de Deus é muito importante quando você pensa sobre no que está por vir. O que vai acontecer? Os teólogos buscam a resposta para essa pergunta na escatologia, o estudo dos fins dos tempos. Quando você analisa o futuro à luz das Escrituras e pergunta: o que é que vai acontecer? O reino de Deus torna-se então uma parte importante da resposta. Algumas pessoas estudam a segunda vinda de Cristo e concluem que Jesus vai voltar depois que seu reino for estabelecido na terra. Outras pessoas acham que o reino de Jesus é figurativo. Elas não acreditam que o seu reino será literalmente estabelecido na terra. O reino é ponto central da questão. Todos que estudam a segunda vinda de Cristo se posicionam em relação à questão do reino. Muitas vezes somos identificados de acordo com a posição que tomamos em relação ao reino de Deus e à segunda vinda de Cristo. Quando eu estava na faculdade, falava-se muito sobre ser pré-milenista, o que significa acreditar que Jesus virá antes do reino do milênio, o reino dos 1000 anos. Antes da Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas eram pós-milenistas, criam que Jesus viria depois do milênio, ou virá depois do milênio. Os pós-milenistas acreditam que tudo ficará cada vez melhor e que eles próprios vão melhorar até o ponto que terão o reino aqui na terra, quando Jesus então voltará. Essa é a antiga posição pós-milênio. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, Guerra Quente, Guerra Fria, Guerra do Afeganistão, tudo isso enfraqueceu os pós-milenistas. Parece que as coisas não vão melhorar, até parece que vão piorar. Por isso não há mais tantos pós-milenistas. Se você é uma daquelas pessoas que acreditam que o reino é figurativo, você é chamado de A-mil. Uma vez ouvi uma pessoa dizer que depois de ter sido pré-milenista, pós-milenista e amilenista, acabou se tornando num bom mil. Alguém disse: irmão, que posição bom mil é essa? São as pessoas que acreditam que no final de tudo, tudo será bom e melhor. Aí ele disse: eu sou um bom mil. Essa realmente é uma ótima posição em relação ao milênio. Quando olhamos para o futuro, o reino torna-se um conceito muito importante. O que você entende sobre o reino que está por vir? O conceito de reino que vimos na literatura do reino é muito importante. É por isso que esses 6 livros históricos são chamados de literatura do reino. Deus quer que entendamos que ele é rei. Deus quer súditos para o seu reino. É por isso que ele nos relata esse período da história 2 vezes. Uma terceira razão pela qual Deus decidiu que esse período da história fosse abordado pela segunda vez é porque ele é muito importante para que entendamos que o povo rejeitou Deus como o seu rei. É importante que entendamos que ainda vivemos as consequências dessa rejeição. Quando o povo rejeitou Deus como rei, o resultado final foi a escravidão. Depois dos cativeiros, não se ouviu mais nada sobre o Reino do Norte. A narrativa histórica continua com o Reino do Sul. De acordo com os estudos proféticos sobre a grande varredura que Deus fez, quando o povo do Reino do Sul foi levado para a Babilônia, iniciou-se uma nova era. Eles chamam essa nova era de os tempos dos gentios.
Deus quis uma teocracia, onde ele fosse o rei e os filhos de Israel fossem seus súditos. Tudo que Deus precisava para que a teocracia funcionasse era um profeta, sacerdote, para que ele então pudesse se comunicar com o povo e guiá-lo. Mas quando os filhos de Israel rejeitaram esse plano, Deus disse: tudo bem, vocês serão dispersos entre os gentios, referindo-se aos não-judeus, aos incrédulos, e vocês serão governados por gentios. Começando com o cativeiro babilônico, Deus não estava trabalhando com reis que faziam toda a sua vontade e que tinham um coração segundo a vontade de Deus, como Davi. Tampouco Deus trabalhava através desses reis que às vezes faziam sua vontade e às vezes não. Deus estava trabalhando com reis como Nabucodonosor ou Ciro, o Grande, que eram reis pagãos. Aplique esse conceito na política mundial de hoje. Se o mundo virasse de cabeça para baixo, por acaso Deus ficaria sem trabalho? Se fossem colocados cadeados nas portas das igrejas, e se ir à igreja passasse a ser um crime, se você soubesse que poderia ser preso, se fosse encontrado em uma reunião religiosa, com mais 4 ou 5 pessoas, o que aconteceria? Por acaso você diria: Deus está morto e não consegue fazer mais nada. Esses livros históricos do reino nos mostram que Deus não deixa de trabalhar quando pagãos governam o seu povo. Os livros do reino nos contam que, quando o povo de Deus foi para o cativeiro, Deus trabalhou através de Nabucodonosor e de Ciro o Grande. Deus continuou a trabalhar através dos governantes pagãos. Apesar de Deus preferir uma teocracia, o povo de Deus viveu governado por pagãos e foi disperso entre o povo pagão. É essa a situação do povo de Deus hoje. Deus iniciou uma nova era. O povo de Deus está vivendo nos tempos dos gentios. É por isso que quando Jesus, referindo-se ao reino de Deus, que ele veio pregar, disse: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus não é um lugar ou um país. O reino de Deus está dentro de você. Palavras de Jesus. No entanto, o povo hebreu rejeitou esse plano. Desde esse dia, na história dos hebreus, nunca mais houve uma nação governada por Deus na terra. Não há mais nenhuma nação cristã. O reino de Deus é vivido individualmente nos corações das pessoas. Algumas pessoas pensam que se o presidente ou o primeiro-ministro forem crentes, então a nação será como o reino de Deus na terra, e toda a nação será como a igreja, porque o presidente é alguém nascido de novo. Esse pensamento revela uma falta de conhecimento. Uma falta de conhecimento do significado desse período da história do reino. Deus fala desse período 2 vezes devido à sua importância para nós. Quando entendemos a mensagem dos livros do reino, percebemos que ainda vivemos as consequências daquela época. Que pena, o nosso tempo já acabou, mas no próximo programa vamos continuar. Até lá então, eu espero você, hein? Aqui estamos nós para mais um estudo da Bíblia, no Encontro com a Palavra. Como é bom estarmos juntos, hein? Esse é um estudo de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Esse curso já nos trouxe até os livros de Crônicas. Uma antiga tradução do Antigo Testamento, a Septuaginta, denominava os livros de Crônicas de fatos omitidos. Um nome bem apropriado para os livros de crônicas. O título possui 2 aplicações. A primeira é que existiam algumas coisas sobre esse período da história que foram relatadas nos livros de Samuel e de Reis e omitidos nos livros de crônicas. Esdras queria contar a história completa. A segunda razão para esse título é que Esdras acreditava que quando Deus considerava esse período da história, ele omitia alguns fatos que encheram muitas páginas nos livros de Samuel e de Reis, como os pecados de Davi e Salomão. Uma outra razão, talvez a mais importante para a repetição desse período da história nos livros de crônicas, é que Esdras acreditava que os livros de Samuel e de Reis relataram esse período da história sob a perspectiva humana. Esdras acreditava que esse período da história deveria ser relatado sob a perspectiva espiritual, divina. Há uma grande diferença entre perspectiva divina e perspectiva humana. O profeta Isaías afirmou em Isaías 55 que Deus falou o seguinte: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Deus estava dizendo que há muita diferença entre a maneira como você pensa como ser humano e a maneira como ele pensa e faz as coisas como Deus.
Há muita diferença entre esses dois pontos de vista, assim como céus e terra são diferentes. Deus estava falando para Isaías: se você quer as perspectivas humana e divina juntas, aproxime-se da palavra de Deus, porque ela dará a você a minha perspectiva de tudo. É por isso que temos mais um relato desse período da história. Há uma diferença enorme entre a maneira como o homem e Deus relataram esse período da história. Compare os livros de crônicas com o que você já leu nos livros de Samuel e de Reis. É empolgante comparar essas duas perspectivas. Nos livros de crônicas, Esdras relatou esse período da história sob a perspectiva divina. Nos livros de Samuel e de Reis, esse período da história foi relatado sob a perspectiva humana. Por exemplo, quando você compara os dois relatos, perceberá que há algumas omissões. Você está lembrado que em 2 Samuel lemos todos aqueles capítulos de 11 a 18 totalmente dedicados aos detalhes sórdidos do pecado de Davi e suas consequências? Nos livros de crônicas, esse pecado nem é mencionado. O pecado de Davi é uma das coisas que foram omitidas nos livros de crônicas. Essa é uma boa notícia. Essa omissão significa que o meu pecado não será mencionado quando eu estiver diante de Deus, porque confiei em Jesus Cristo e na salvação que Ele me deu. O pecado de Salomão também é omitido. O pecado de Salomão é mais uma das belas omissões das crônicas de Esdras. Há muitas coisas que foram omitidas por Deus e que não foram omitidas pelo homem. Algumas dessas omissões são impressionantes. Por exemplo, o reino do norte de Israel foi totalmente ímpio. Durante toda a sua existência, não houve nenhum rei bom no reino do norte. E aqui está o fato impressionante a respeito do reino do norte. Em seu relato, Esdras não mencionou mais o reino do norte depois que contou sobre a divisão do reino. Essa foi uma das omissões, e nisso encontramos uma aplicação impressionante. Todos nós queremos crer que somos importantes, que fazemos diferença, que fazemos algo importante. Como crentes, nós deveríamos sempre desejar muito, muito mesmo, fazer diferença onde estamos. Quando levantamos de manhã, deveríamos sentir que o que faremos naquele dia terá significado. Deveríamos ter um senso de destino e de dever em relação à nossa vida no dia a dia. Deveríamos nos sentir como uma vela acesa. Deus acendeu essa vela e escolheu um lugar específico para ficarmos. Somos parte daquilo que Deus está fazendo no mundo e isso torna o nosso dia muito empolgante. Quando você tem essa perspectiva na sua vida, pode imaginar Deus relatando o período da história no qual você está vivendo, ignorando totalmente tudo aquilo que você viveu antes? É assim que Deus trata o reino do norte nos livros de crônicas. É impressionante perceber que quando Deus relatou esse período da história, aqueles reis que tinham vivido e morrido e reinado e que fizeram o que fizeram no reino do norte, nem são mencionados. Eles não são mencionados porque eles não se encaixam em nenhum dos planos e propósitos de Deus. A omissão de qualquer situação em relação ao reino do norte nos livros de crônicas é definitivamente uma notícia boa. Nos livros de Samuel e de Reis, todos os reis receberam destaques, ímpios ou não. Mas nas crônicas, os reis que são destacados nos dois reinos são aqueles que foram instrumentos para trazerem reavivamento, restauração e reforma para o povo de Deus. Alguns reis do reino do sul, como Asaf, Josafá, Joás, Ezequias e Josias, que foram instrumentos para trazerem boas coisas para o reino, esses reis receberam destaque em Reis e em Crônicas. Os reis que não fizeram nada, ou os ímpios, não são mencionados em Crônicas. Isso mostra o que é importante para Deus. Eu amo a história de Josias. Havia um homem chamado Ilquias que trabalhava no templo quando este estava sendo restaurado. Ilquias encontrou alguns rolos das Escrituras. Isso aconteceu quando Josias era rei. O povo estava tão decadente e apóstata que tinha esquecido completamente o que eram as Escrituras. Ilquias ficou empolgado quando disse: "Olhem o que achei! Acho que são os mandamentos de Deus, as próprias palavras de Deus!" Ilquias estava certo. Os rolos eram as Escrituras. Mais tarde, aqueles rolos foram lidos para o rei Josias. Quando Josias conheceu os mandamentos de Deus e percebeu que eles não estavam sendo obedecidos, tremeu diante da palavra de Deus. Esdras era descendente de Ilquias, como veremos quando estudarmos o livro de Esdras. Ilquias deve ter tido uma grande influência na vida de Esdras.
Esdras era um grande professor das Escrituras. Ele deu uma grande contribuição ao reacender o interesse pela palavra de Deus. Esse reavivamento iniciou-se nos dias de Josias. Esdras foi o homem que organizou o Velho Testamento no formato que nós temos hoje. Tudo isso está registrado em crônicas, porque as Escrituras são muito importantes sobre a perspectiva de Deus. Em Samuel e em Reis, esse período da história foi relatado do trono, sob a perspectiva política nacional. Em Crônicas, esse mesmo período é relatado do altar ou do templo, ou seja, sob uma perspectiva espiritual. Quando comparamos as crônicas, vemos que elas são uma interpretação ou um comentário sobre o livro de Reis. É por isso que nos livros de Reis lemos sempre: consultem as crônicas, consulte as crônicas. Quando você lê nos livros de Reis sobre um determinado rei, o autor menciona que a história desse rei está relatada no livro de Crônicas. Os livros de Reis mandam o leitor consultar as crônicas, porque o autor de Reis, que é o Espírito Santo, quer que você tenha uma perspectiva espiritual a respeito daquele rei ou daquele acontecimento. Nós podemos mencionar vários contrastes. Nos livros de Samuel e de Reis, a ênfase está na vida e na pessoa de Davi, e também na sua liderança. Nas crônicas, a ênfase está na linhagem e na casa de Davi. A casa de Davi é o que há de importante quando Deus relata esse período da história. A linhagem de Davi é outra razão pela qual Judá recebe tanta ênfase nas crônicas. O Messias veio através da tribo de Judá, por isso Deus queria dar mais enfoque à tribo de Judá. Observe também a explicação para o sucesso político de Davi. Davi foi abençoado no seu reinado para dar alegria ao povo de Deus. É por isso que Deus queria que ele fosse um grande líder. Como já mencionei, as crônicas que mostram para nós a grande contribuição que Davi deu quando trouxe a música para a adoração, é por demais importante para a nossa vida, também de adoração e comunhão com Deus. Em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 23, lemos um lindo trecho que conta como Davi organizou os corais e os músicos. Davi tinha uma grande orquestra e um coral de milhares de levitas. Hoje, nas igrejas, nos beneficiamos desse casamento que Davi fez entre a música e a adoração. A contribuição de Davi para a adoração é enfatizada nas crônicas, apesar de ser omitida nos livros de Samuel. Nos livros de crônicas encontramos a explicação por que Davi não teve permissão para construir uma casa para Deus. Em Reis e em 2 Samuel 7, lemos simplesmente que Davi não teve permissão para construir a casa de Deus. Em 2 Reis e em 2 Samuel capítulo 7, lemos que foi porque Deus não precisava de uma casa. Mas nas crônicas, onde temos a perspectiva divina, somos informados que Davi não construiu a casa de Deus porque ele era um guerreiro. Davi tinha derramado muito sangue. É nas crônicas que você fica sabendo por que Josafá uniu-se a um rei tão ímpio como Acabe. Eles tinham netos em comum. Porque seus filhos haviam se casado. Talvez seja por isso que eles estivessem juntos em 1 Reis 22. Um dos versículos mais importantes das crônicas é o de 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14. Nesse versículo ouvimos uma palavra do templo para o palácio. Uma palavra do templo, da vida religiosa para a vida política da nação. Uma aliança que Deus ofereceu ao seu povo. No Salmo 23:3, vemos Deus oferecendo ao povo que precisava de restauração e reavivamento os caminhos de justiça que restaurariam as suas almas. Quando nos aproximamos de Deus, porque precisamos que nossas almas sejam restauradas, descobrimos que Deus é muito prático. Ele nos diz: venha, ande nos caminhos de justiça, e esses caminhos restaurarão a sua alma. Esses caminhos de justiça são humilhar-se, orar, buscar a face de Deus e afastar-se dos caminhos ímpios. Uma vez ouvi o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, dizer que tinha descoberto esse versículo em uma antiga Bíblia. Ao lado do versículo havia algumas palavras que sua mãe tinha escrito que diziam: que versículo bom para a cura das nações! Que versículo lindo para a cura das nações! No café da manhã e oração com o presidente, ele disse: é isso que essa nação precisa fazer. Precisamos nos humilhar, orar, buscar a face de Deus e nos afastar dos nossos maus caminhos. Então, pode ser que Deus ouça e perdoe e sare a nossa terra. 2 Crônicas 7,14 é um dos versículos mais importantes desse livro. Creio que ele seja um versículo que cada um de nós deva ter guardado no coração. Depois
ele deveria ser aplicado para todo o país. Há 20 diferenças entre os livros de Crônicas e os livros de Reis e Samuel. O segredo para entender e abordar essas diferenças e a razão para ter havido uma repetição do relato desse período da história dos hebreus é: os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, e os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. A diferença entre a maneira de Deus pensar e a nossa, e a maneira como ele age e a nossa, são tão diferentes como o céu é diferente da terra. Se você quer ter a perspectiva divina, se você quer alinhar o seu modo de pensar e de agir com o de Deus, então leia as Crônicas. Leia as Crônicas, lembrando-se do que leu em Samuel e em Reis. Observe o que é omitido pelos homens e não é omitido por Deus. Depois observe o que não é omitido pelos homens, mas é omitido por Deus. Observe a diferença entre o relato sobre esse período da história que Deus fez e o relato do mesmo período feito pelo homem. Vamos ficar por aqui hoje. Muito obrigado por sua sintonia e até o próximo programa.